Saudações unionistas e sejam bem-vindos ao episódio número 71, o primeiro desta terceira temporada do nosso podcast A Hora da União. Esta é uma emissão inaugural, como disse, da terceira temporada e como convidado temos o nosso treinador da equipa principal, o Mr. Carlos Fernandes, a quem agradeço desde já a disponibilidade por estar aqui para falar um pouco connosco. E se calhar para dar o pontapé de saída nesta nossa conversa, iríamos começar com um pequeno balanço da época passada. Foi um início com muitas indecisões, o clube não sabia se ia permanecer no Campeonato de Portugal, se iria conseguir subir à Liga 3. Tivemos a disputar até à última a possibilidade de conseguirmos um lugar na fase de subida, infelizmente perdemos na Covilhã, mas depois acabamos de fazer uma fase de manutenção muito bem conseguida, só perdemos um jogo frente ao Sporting da Covilhã e terminámos espetacularmente bem com uma vitória por 4-0 em Coimbra. Que balanço é que faz essa temporada que terminou recentemente? Olha, primeiro cumprimentar os nossos sócios e também os nossos simpatizantes e depois dizer-te, primeiramente, pedir desculpa porque muitas das vezes tu solicitas mais a minha intervenção e a certa altura já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Nos dias em que não se ganha, aí sim, faz parte, é o meu trabalho falar sobre esses momentos. Nos dias em que ganhamos, são os nossos atletas que falam, porque depois na semana a seguir temos um jogo novamente e a minha missão aqui é conseguir o máximo número de vitórias para a União de Santarém cada vez mais se estabilizar na Liga 3 e, por que não, colocar-se a jeito para coisas melhores. Sobre o balanço da época passada, só voltar um bocadinho atrás, queria agradecer a todos os atletas que se cruzaram comigo aqui no Campeonato de Portugal, porque quando chegámos aqui, embora toda a gente reconhecesse a valia do plantel, as coisas não estavam a acontecer e entramos ali numa sequência muito boa que fez com que, por exemplo, cada vez mais pessoas nos viessem apoiar. Portanto, não vou falar em nomes, eles sabem quem são. Foi ali, principalmente ali os primeiros 2-3 meses foram meses difíceis, em que eles me deram o benefício da dúvida e entramos numa sequência muito boa, que permitiu à União de Santarém, 2-3 jornadas antes de terminar a primeira fase, entrar na fase de subida. Depois, não tive a capacidade de manter eles a um nível competitivo tal e qual como tínhamos estado até então, as coisas não aconteceram, mas se é facto, e eu já tive a oportunidade de referir, se é facto que o clube está nesta situação devido a ser um clube sério, que em virtude de um outro, por um conjunto de anos em que andaram claramente a semear mal, não é? Acho que os sócios do Vitória de Setúbal não mereciam o desfecho que tiveram, mas foi de facto um acumular de erros e relembro o Setúbal estava na situação em que estava e veio aqui apresentou-se não só com um staff enorme, como até próprios seguranças, portanto é de lamentar o momento que esses sócios passaram, mas fez parte e o clube, devido a ser sério, tivemos por mérito e daí voltar aos atletas com quem eu tive o prazer de trabalhar. Não conseguimos os 2 primeiros lugares, mas estivemos no terceiro lugar e é em virtude deles que eu fiquei e tive a minha primeira oportunidade como treinador da Liga 3. Em relação depois à época passada, e dando sequência àquilo que estou a dizer, foi de facto uma pré-época difícil, porque o clube, e bem, já tive também a oportunidade de dizer, não se comprometeu com os atletas. Alguns deles que gostaríamos que tivessem continuado no União de Santarém optaram por não esperar, alguns deles porque também mesmo indo para uma divisão inferior, neste caso o Campeonato de Portugal, tinham melhores propostas e optaram por não continuar connosco, portanto não foi fácil essa pré-época, não foi fácil constituir o plantel, mas depois as coisas até entramos bem, com 2 vitórias em casa, que foi algo que... Exatamente, foi algo que sim, sem dúvida, tivemos ali aquele jogo, eu relembro a forma como o Hidalgo defendeu aqueles 2 penaltis, foi um atleta claramente importante naquela primeira fase, depois as coisas não aconteceram, o Galil aproveitou ali uma quebra de forma do Hidalgo e depois o Hidalgo recuperou a titularidade no último jogo em Coimbra, mas foi uma pré-época difícil. Mas depois a União de Santarém a certa altura estabilizou. Em termos daquilo que é os resultados, conseguimos bons resultados, fora principalmente, em casa não fomos tão consistentes como gostaríamos de ter sido, e é em casa que se constrói ou que se atinge objetivos, claramente, mas
e basta só olhar para os números. O União de Santarém, a época passada, foi talvez está no top 5, top 6 em termos daquilo que é o número de vitórias ao longo da época, e já fazendo a comparação com quem teve entre os melhores, que foi os que tiveram na fase de subida, que participaram em, salvo erro, mais 4 jogos. Sim. E mesmo assim o União de Santarém teve um número de vitórias bastante aceitável. O que ficou foi realmente, quando não se ganha, não se pode perder, e foi isso que nos faltou. E nesses momentos em que não conseguimos a vitória, não se perder, mas foi uma época de crescimento para todos nós. Depois ali em dezembro, o clube que marca aqui um bocadinho a diferença, ok? Já irei tocar um pouco sobre isso, mas houve ali atletas que saíram, que foi o caso do Leo, saiu momentos antes de um jogo muito importante na Covilhã, e portanto tudo isso acabou por fazer com que nós, no último jogo onde tudo se decidia, não conseguíssemos a vitória, apesar do Sporting ter empatado nos Açores, o que só demonstra realmente o quanto o campeonato passado foi equilibrado, e espero que este ano, ou sinto que este ano vai ser muito mais do mesmo, com um grande equilíbrio. Mas depois, a certa altura, com a entrada também do Cauã, a estabilização da equipa, acabámos por apresentar um futebol muito... Eu acho que o futebol agradável no União de Santarém esteve sempre presente. Relembro aqui os 2 jogos, 2 derrotas que tivemos aqui em casa, contra o Belenenses e contra o Caldas, em que a equipa não conseguiu pontos, mas a equipa jogou um bom futebol, faltou realmente a concretização, mas foi uma época de grande crescimento para todos nós. Não só para o clube, como para mim, para a minha equipa técnica. Desde que cheguei aqui a Santarém, e estou aqui, vai fazer em dezembro 2 anos, já tive o prazer de cumprimentar até ao dia de hoje mais de 70, 80 atletas. Portanto, tem sido um grande crescimento para todos nós, e com o apoio dos nossos sócios, acabámos por fazer uma época emotiva. Emotiva, quando quero dizer emotiva, andámos com uma emoção positiva. Sim. Nunca acho que quem quiser ser construtivo, ou quem quiser fazer uma análise normal, nem vou ao ser construtivo, percebe que a União de Santarém, ok, pôs-se jeito para conseguir coisas boas, mas nunca sequer se passou para a cabeça nem de mim, nem dos homens que lidero naquele balneário, outro desfecho que não fosse, no mínimo, a manutenção na Liga 3. O Mister comentou por diversas vezes na época anterior que, tendo em conta os moldes competitivos desta Liga 3, o principal objetivo de qualquer equipa, não falando agora só do União de Santarém, mas qualquer equipa, deve ser o garantir a manutenção o mais depressa possível, ou seja, terminar nos 4 primeiros lugares, que era, aliás, já o objetivo principal na época anterior. Face a isso, questiono-se se o objetivo para esta temporada é esse mesmo, e depois então lutar e ambicionar por algo mais. Sim, eu acho que não só nós, ou por exemplo a Académica, que foi claramente uma equipa que definiu desde o primeiro momento a questão da subida de divisão, que é facto é que depois a Académica não conseguiu, portanto não faz sentido absolutamente nenhum. E olhando para os moldes, como referiste bem, como está estruturada esta Liga 3, não faz sentido nenhum pensar na subida sem primeiro se conseguir a manutenção. Só assim faz sentido. E depois, falando naquilo que é a União de Santarém, a União de Santarém só pode ver a coisa dessa forma, é garantir rapidamente a manutenção, porque não há nada que nos diga assim, União de Santarém, e isso faz parte daquilo que tenho, pelo menos no meu discurso ali no balneário, humildade acima de tudo, nos momentos em que percebemos que até podemos ser um bocadinho, na teoria, mais fortes do que o adversário, tem que lá estar claramente a humildade para ser competitivos. Se tivermos essa humildade, no momento em que entrar aqui uma equipa que, na teoria, nós até possamos reconhecer mais-valia, aí dá-se exatamente o inverso. Somos competitivos porque realmente somos uma equipa humilde. E não vale a pena o União de Santarém, porque acho que temos que ter essa lucidez de ambicionar o que quer que seja sem conseguir a manutenção, até porque, sendo bastante realista, e é para os nossos sócios que falo, também para os nossos simpatizantes, mas principalmente para os nossos sócios, se nós olharmos para a União de Santarém, que vantagem é que nós temos para ambicionar outra coisa que não primeiramente a manutenção? Não há nada que nós possamos dizer assim, não, a União de Santarém é candidata à subida por causa disto ou daquilo. Não, temos que ter essa frontalidade e assumi-lo. Portanto, o que é que pode fazer aqui a certa altura a diferença? É o homem. Só o homem pode fazer aqui a diferença. Os nossos cerca de 1000 sócios, que com muito gosto soube que têm vindo a aumentar.
portanto aqui um desafio para os nossos sócios, que os mais pequeninos se façam sócios do União de Santarém, o Porto, o Benfica, o Sporting já têm muitos sócios e, portanto, o União de Santarém, Clube da Terra, faz sentido que tenhamos cada vez mais gente aqui nas padeiras, mas voltando ao essencial da questão, não há nada que nos diga assim ou que nos faça colocar em bicos de pés, vamos atacar a subida de divisão. Não faz sentido. É realmente, para já pelos moldes, como referimos, e depois por aquilo que acabei de referir. Portanto, é garantir a manutenção, com o apoio de toda a gente, garantir a manutenção, e depois, no momento a seguir, se conseguirmos a manutenção rapidamente, aí sim, estamos-nos a pôr a jeito para coisas boas acontecer. Acredito que não só a bancada que está atrás de mim vai estar cheia, como a bancada que vai estar de frente também estará cheia e, portanto, aí estamos a competir contra os melhores e eu digo muitas vezes isto aos meus atletas, é isto que a nossa cabeça tem que nos dizer, eu quero competir contra os melhores, mas não vale a pena antecipar o que quer que seja, porque não há nada que nos dê vantagem para estarmos chegar aqui, olhar os meus sócios nos olhos e dizer, vamos garantir, vamos subir divisão. Não seria, para já não seria honesto, seria irreal chegar aqui com este discurso. O que eu posso dizer, e é isso que se está aqui a construir, é novamente tentar construir um plantel que seja competitivo, porque estamos num plantel completamente novo, novamente. Houve atletas e bem que foram para patamares diferentes e muito feliz por eles. O Apolinário, que foi alguém que os nossos sócios já conhecem e teve aqui 2-3 anos, atualmente foi para uma primeira divisão. O Balau, perdemos o Pedro Araújo, que foi um lateral extremamente importante com golo, perdemos para o Paredes, o Cauã foi para uma segunda divisão, o Gustavo França foi para uma primeira divisão búlgara, o Léo, que foi naquele momento, e isto voltando um pouco àquilo que é que pode fazer a diferença aqui ao homem. Quando digo homem, falo em toda a estrutura. Nós, o ano passado, tivemos um atleta que era fundamental, talvez dos melhores atletas da Liga 3, que saiu do clube a custo zero. Não é? Isso só marca a diferença daquilo que é a sensibilidade de quem está cá em cima a liderar, não é? E este início de época já fui chamado a atenção por isso, porque é perfeitamente normal entre presidente e treinador haver aqui um grau de exigência, e o meu presidente disse-me com razão, o Mister ano passado foi uma das pessoas que me pediu para o Léo sair a custo zero. E o facto de deixar eu sair o Léo a custo zero faz com que nós não consigamos também ser mais competitivos naquilo que é outras coisas para atingir outro tipo de atletas. Portanto, e vou reforçando isto, só o homem pode fazer aqui a diferença. É o pequeno staff que tenho aqui, Dona Goreta, a forma como nos trata, o espaço em que está, o meu departamento médico, a minha equipa técnica, que tem sido um apoio enorme. No meu equilíbrio, na forma como estruturamos aqui o nosso dia-a-dia, os nossos treinos, para que eles não só evoluam, mas gostem realmente de participar no treino, um treino sempre muito baseado naquilo que é a competição, e portanto só o homem pode fazer a diferença. Os nossos sócios, somos só 1000, haverá equipas com muitos mais, mas somos poucos, mas somos bons, e esse é o caminho, é conseguir competir com todas as equipas, independentemente de ser em casa e fora, competir com todas e colocarmos a jeito para neste ano, se na época passada o quarto lugar escapou-nos ali na última jornada, este ano entrar logo diretamente nesses 4 primeiros lugares, e a partir daí tudo pode acontecer, mas não seria real, não seria honesto da minha parte chegar aqui aos meus sócios e dizer vamos subir divisão. Não há nada, volto a referir, não há nada que nos diga assim. E atenção, eu quando digo isto não é falta de ambição, nem um pouco mais ou menos, não faz parte daquilo que está ali dentro do meu balneário, não tem nada a ver com isso, tem a ver só ser real, ser realista e não entrar aqui em ilusões. Temos que ser bem realistas e é disputar jogo a jogo, perceber que em casa consegue-se objetivos, mas perceber que os pontos valem tanto. 3 pontos em casa são os mesmos 3 pontos que fora, ser competitivos, e é isso que se pretende. Receber esta malta que está a chegar, que são muitos, recebê-los, eles perceberem o espírito, e todos juntos, porque todos juntos claramente somos mais fortes, todos juntos conseguir o 4º lugar no mínimo, para conseguir aquilo que é o nosso principal objetivo, manutenção rapidamente.
Tal como o Mister referiu, temos um plantel praticamente novo, muitas entradas novas, sem obviamente referir nomes de jogadores. Os nossos adeptos terão a oportunidade de os conhecer no próximo dia 2 de agosto, no jogo da apresentação, mas sendo que o plantel que está a ser construído, por um lado, é mais do que capaz de atingir os objetivos que o clube propôs, e por outro lado, estas 2 semanas de trabalho já deu para que os jogadores comecem a observar bem, por um lado, as ideias do Mister, como também os próprios ideais do nosso clube. É assim, essa pergunta eu vou conseguir responder com mais certeza daqui a 1 ou 2 semanas, porque ainda nos falta posições para preencher, posições essas que são importantes, como todas as outras, mas há claramente posições mais importantes que outras. Portanto, o que eu sei é que estamos aqui a semear para ser competitivos. Agora, se pudéssemos até fazer aqui uma comparação do que é o ano passado, este ano, coisa que não irei fazer, porque já foi, o ano passado já foi, mas se entrássemos por aí, eu ainda não tenho forma de responder a essa pergunta, porque ainda falta gente entrar, mas os atletas que têm chegado têm potencial, e portanto agora nós não é algo que eu lhes refiro muitas vezes a ele. Aqui não há o processo, outros colegas têm esse discurso, não é o processo, nós temos a cada jogo objetivos a cumprir, e se formos fortes realmente nesses objetivos, tudo o resto fica mais fácil. É um pouco essa a nossa forma de estar aqui, mas não te sei responder com exatidão. Estou satisfeito com quem tem chegado, claramente, isso sim, mas ainda falta preencher aqui 5 vagas que fazem sentido não só para estes que já estão a serem para acrescentar, mas principalmente até para estes não se acomodarem e serem ainda muito mais competitivos. Exatamente. Portanto, como todos os mercados da Liga 3, nem todos os clubes chegam a certa altura e já têm aqui o plantel definido. A maior parte não é assim. A maior parte acaba por finalizar ou por terminar o seu plantel, a constituição do seu plantel nos momentos finais, digamos assim. Portanto, nós não fugimos à regra, estamos atentos. O meu presidente sabe perfeitamente aquilo que são as necessidades do plantel, e não tenho a menor dúvida que está a dar o seu melhor para conseguir trazer qualidade e no fundo, exigir ainda mais competitividade de quem cá está já. Já conhecemos o nosso calendário para esta temporada, iremos começar aqui em casa, frente ao Altitude Andevra. Pergunto se está contente por começarmos em casa, se isso é algo que não lhe interessa muito, porque ao fim e ao cabo vamos ter de defrontar todas as equipas a qualquer momento do campeonato, mas pergunto se, olhando para o calendário, se está contente com o mesmo. Não, no fundo foi aquilo que acabaste de referir na pergunta, falaste um pouco sobre isso. Nós vamos competir contra todos. Exato. Se nós olharmos na teoria e se acharmos que vai ser mais fácil no início, que vai ser mais difícil na parte final, esse não é o caminho. Vamos competir contra todos e é preparar-nos para a primeira jornada. Vamos receber uma equipa que está com dinâmica de vitória, que fez uma campanha, foi campeão nacional do Campeonato de Portugal. Muitos deles conhecem bem a casa, portanto vai ser um jogo extremamente difícil. E depois o jogo que vem a seguir será igualmente difícil. E se a certa altura nós, o ano passado, principalmente aqui em casa, num ou no outro jogo, não atingimos a vitória, se calhar foi porque vinhamos de um bom resultado de fora e não tivemos ao nível que devíamos estar em termos competitivos, porque achámos que, na teoria, e olhando para a classificação, que iríamos ser melhores. Não é por aí. A Liga 3 é muito competitiva, portanto, cada jogo tem a sua história e há de ser sempre o jogo mais importante das nossas carreiras. Só assim se constrói carreiras, não só como treinador, que é a minha função, como eles ali dentro. Cada jogo temos que encarar como se fosse o último jogo, até porque, como alguém já disse, pode não existir o amanhã, não é? Em relação à Taça de Portugal, na época passada, o clube conseguiu pela primeira vez desde que regressou aos nacionais chegar à terceira eliminatória, onde defrontámos o Moreirense e fizemos um belíssimo jogo. Mesmo em conversa com muitos adeptos e sócios, eles comentam que gostaram imenso da exibição e da postura da equipa. Este ano é tentar superar essa campanha e chegar o mais longe possível. Obviamente que isto joga sempre com sorteios, etc. Sim, foi um jogo bem conseguido, que através da capacidade que o adversário tem, no momento a seguir sofremos logo o gol, que foi um grande gol. Recordo-me perfeitamente que foi um atleta que na entrada da área não dominou,
e conseguiu. Temos aí um atleta que também já o conseguiu fazer isso uma, duas vezes. Desculpem, o Ventura, que já fez um gol dentro do Género. Isso diferencia a qualidade do atleta, porque muitas das equipas se queixam da falta de golos na Liga 3. É perfeitamente normal, não é? O treinador da Liga 3 não é melhor do que o treinador da Primeira Liga, embora eu queira ser, mas o que é certo é que temos de estar bem conscientes da nossa realidade, e a nossa realidade é que para fazermos um gol, se calhar temos que conseguir 4, 5 oportunidades, e uma equipa de Primeira Liga, ao primeiro momento, consegue fazer esse mesmo gol, mas ficou o orgulho, e acabaste de referir, que eu também senti na cidade, ficou o orgulho da forma como a equipa se apresentou, sob o objetivo em concreto na Liga 3, é colocar-nos a jeito. O que é que eu quero dizer com isto? É entrar cada jogo para dar o nosso melhor, e depois o calendário vai ditar os nossos adversários, e quando terminarmos ou quando nos aparecer um adversário de primeira, de segunda liga, é entrar naquilo que eu disse há pouco. Vamos ser competitivos porque somos uma equipa humilde. O Mister já por diversas vezes deixou mensagens para os nossos adeptos, mas agora, para terminarmos esta nossa conversa, que mensagem final gostaria de deixar a toda a nossa massa associativa? O que eu queria dizer... essencialmente, eu quando entrei aqui na União de Santarém, uma das coisas que o meu presidente me disse foi que as pessoas de Santarém mereciam. Ok? E eu quando surgiu a oportunidade ou quando se começou a falar na possibilidade do Carlos Fernandes ser treinador da União de Santarém, eu vim ver aqui um jogo contra o Rabo de Peixe. E estavam 4 pessoas na bancada contrária. Estava eu, o meu filho e mais 2 pessoas. E eu fiquei um pouco confuso sobre aquilo que o meu presidente me estava a dizer, mas as pessoas merecem, mas estão tão poucas pessoas a ver o jogo. Só depois de eu cá estar, é que eu comecei a perceber, quando comecei a frequentar, por exemplo, uma das áreas que mais está próxima do clube, que é a área da restauração, no apoio que nos dá aqui de uma forma diária, aí sim eu comecei a sentir realmente, ok, as pessoas de Santarém merecem realmente o clube a um nível superior, entrar num campeonato profissional, apesar de um grande risco que se corre, que é no momento em que se entrar num campeonato profissional, não podemos jogar aqui em Santarém. Isso seria terrível. Portanto, o que eu tenho a dizer é que eu sinto realmente que a União de Santarém e as pessoas da União de Santarém, principalmente os nossos sócios, merecem ver o União de Santarém num palco superior. Portanto, a mensagem que tenho para eles é que nos apoiem, é que sejam normais. O que é ser normal? É que até ao minuto 90 nos apoiem, e depois que digam de sua justiça a partir do momento 90. Não gostámos, se manifestem, não gostámos. No fundo, é isso. Houve aqui jogos em que eu senti, até em virtude de atletas que nós tínhamos aqui, o Manu, o Balau, que os critérios dos árbitros não eram de acordo, ok? Quando se puxa uma camisola de uma forma tão ostensiva, tem que estar lá o amarelo, nem que seja logo no minuto 2, no minuto 3, e depois dizer que se de facto as bancadas estiverem bem compostas, temos que nos manifestar, os nossos atletas, o treinador, não. O ano passado, peço desculpa, fui por 2 vezes expulso, mas nem sempre é fácil. Mas o que eu quero é que juntos somos mais fortes, e quanto mais pessoas nos venham apoiar, acho que mais próximos estamos do objetivo, que é conseguir a manutenção o mais rapidamente possível. Ok, obrigado, Mr. Obrigado. Votos de uma grande época. Termina assim a nossa conversa com o nosso Mr. Carlos Fernandes, e recordar a toda a nossa massa associativa que no próximo dia 2 de agosto, às 8 horas, teremos aqui o jogo da apresentação frente à equipa Sub-23 do Benfica, e fica o convite para que nos venham apoiar e conhecer os nossos jogadores para esta temporada.